Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, sou aluno da graduação. Eu vou apresentar hoje um estudo de caso a respeito da lavra em recuo da mineração de carvão, que gerou um artigo com o nome de Subsidência no recuo de câmaras e pilares com camada de carvão de pequena espessura. O trabalho contou com a participação do professor André Zingano e também do Anderson Vez, da Carbonífera Cambuí, local onde os estudos foram feitos. Tá? O trabalho está constituído, então, de tópicos como objetivo, processos e operação de recuo, problemas na mineração e falha de pilares, monitoramento de convergência e subsidência, retroanálise, aí um projeto de pilares com modelamento numérico e as conclusões. Bom, primeiramente falar, então, qual a intenção de se fazer a lavra em recuo em camadas de carvão de baixa espessura. Camadas de carvão de baixa espessura definidas, então, por abaixo de 1 metro. Primeiramente, quando a gente lida com uma camada muito pequena, a gente tem a questão operacional. A gente não pode fazer uma mineração funcionar com uma camada, nesse caso, de 0,5 a 0,7 metros. A gente precisa de um espaço operacional e também laboral. Então, o que isso gera? Gera uma diluição maior, que vai atrapalhar, e além de uma recuperação um pouco menor. Então, o que a gente procura fazer? A gente tem que aumentar o tamanho dessa camada. E para aumentar o tamanho dessa camada, para a gente ter uma mineração rentável, né, com uma rentabilidade um pouco melhor, é sempre importante a gente ter uma diminuição da diluição. Nesse estudo aqui, o que ocorreu? Foi feita essa diminuição e ocorreu, então, a falha dos pilares em um tempo muito rápido. Então, vou apresentar aí durante esse trabalho o que foi o causador disso e quais as possibilidades que a gente pode aplicar para melhorar essa situação. Tá? Então, um pouco da mina de carvão no estudo, é a mina número 08, ela utiliza, então, o método de câmaras e pilares, tem camadas de 0,5 a 0,7 metros, com uma galeria de 1,3 metros. Então, só aqui a gente tem no mínimo 0,8 metros de uma camada de siltito, né? Que no momento do desmonte é feita uma separação, porém, a diluição acaba sendo um pouco alta. Tá? O projeto da mina são pilares de 7x7 no desenvolvimento e 5x5 em recuo. A galeria de travessas com uma largura de 5 metros, medida padrão para câmaras e pilares. A profundidade do nosso local de estudo é 110 metros e a largura da seção de 125 metros, sendo 10 pilares e 11 galerias. A galeria central, então, com realce de 3 metros em função da correia transportadora e movimentação de pessoal. Aqui a gente tem uma planta em 2D da mina em questão. Tem um eixo que corta o lado esquerdo da mina e o lado direito. O nosso bloco, o nosso painel de estudo é o painel CD, que contempla essa parte, e a operação de recuo, esse estudo foi feito na parte final dele. Entre as galerias 42 e 38, 39, nesse local. Bom, em azul, a gente tem exatamente como é que ficou o formato após o desenvolvimento. Vocês podem ver pilares um formato bem razoável, porém, no recuo, em função da falta de controle da resistência do pilar, quando a gente faz o desmonte secundário e terciário, a gente tem tamanhos de pilares muito diferentes do que é o planejado. Então, esse daqui já partiu de ser um ponto de grande problema, algo que não estava programado, né? Então, e apesar de a gente ter medidas que deveriam ser 25 metros quadrados, a gente tem uma média de 23 a 24, que consideravelmente é uma média boa. A gente tem pilares que iam de 16 até 33 metros. Então, tinha uma variância muito grande. Os pilares eles eram um pouco padronizados. Então, quais são os processos do recuo, né? Essa mina aqui é uma mina pequena, ela tem uma produção de 12.500 toneladas por mês.
não existia o orçamento para a aquisição de um minerador contínuo, então, consequentemente, a lavra de recuo tinha que ser feita por perfuração e desmonte, causando o quê? Uma maior vibração em função dos sucessivos desmontes e a redução da resistência do pilar. Foi feito 2 estudos para chegar na melhor forma de fazer esse recuo. Primeiramente, foi estudado um pilar 7x7 após o desenvolvimento, com um recuo único de 2 metros, deixando um pilar 7x5. E outro estudo sugerido foi, então, com 2 desmontes, deixando um pilar 5x5. A empresa decidiu por optar pelo pilar com 5x5 final, em função de que, quando no desenvolvimento a gente tem uma recuperação de em torno de 40%, nesse caso de deixar pilar 7x5, a gente tem um retorno que pode chegar a 65%, e no caso de deixar pilar 5x5, a gente pode chegar em uma recuperação de até 80%, sendo então um valor muito mais vantajoso para a empresa. Aqui tem um breve esquema de como era feita a furação e da propagação das ondas de choque em função de cada desmonte nesse recuo. Quais são os pontos importantes, né, que acabaram por gerar as situações de falha nos pilares? O tempo consumido na operação de recuo na mesma linha de pilares, que se provou ser muito longo, o corte do pilar em 2 passos, né? Ou seja, primeiro desmontava um lado, depois o outro. Isso gerando o quê? Um risco aos mineiros, né? O pessoal que estava trabalhando acabava tendo que fazer a operação de carregamento todo em torno de um pilar que já tinha uma resistência diminuída. Como é que funcionou essa sequência de recuo? Era feita primeiro a furação em um dos lados, a furação em ambos os lados, aí se fazia o carregamento, desmonte, liberação dos gases, e aí se fazia o transporte para a correia. Quando terminava esse procedimento, se fazia o carregamento do outro lado, mesma coisa, desmonte, liberação dos gases, e então, de novo, o transporte para a correia, para só após ser instalado o suporte de madeira, que dão uma melhorada na questão da sustentação do teto. Quanto tempo ocorria isso? Em função da empresa trabalhar em 2 a 3 turnos e ter a questão de liberação dos gases, acabava que esse processo demorava em torno de 2 dias. Então, desde que teve o primeiro desmonte, o primeiro desmonte do recuo, o pessoal estava trabalhando já 1 ou 2 dias em torno de um pilar sem sustentação, que gera um risco. A imagem está um pouco escura, mas aqui, ó, bem nessa divisão aqui, a gente tem a camada de carvão e acima a camada de siltito, que é dividida em duas litologias um pouco distintas, tá? Quando se faz a operação de recuo, se faz o desmonte somente da camada de carvão, deixando esse realce. Isso daqui é um grande motivo da diluição acabar diminuindo, né? Tem uma diluição considerada bem melhor em função de toda essa parte aqui que tu não remove ela. Porém, se começou, depois dessa operação, a aparecer algumas falhas. Aqui é o operador, ele está fazendo a medição usando um extensômetro de fita para acompanhamento da convergência entre teto e piso, e um pilar que começou já a apresentar sinais de falha. Aqui, após a instalação dos pilares de madeira, que serve como um grande indicativo, né, de que está ocorrendo alguma movimentação um pouco exagerada. E, por fim, o local onde o realce caiu completamente e, além de não ser possível mais fazer aquela medida diária, já começou a ficar um risco para ser operado. Tá? Então, o que ocorreu? Como essa falha ocorreu rapidamente, toda essa seção teve que ser temporariamente abandonada
e continuou-se fazendo o acompanhamento tanto da subsidência, em função dos marcos de subsidência na superfície, quanto a utilização de extensômetros de fita nos painéis ali adjacentes. Tá? A falha foi constatada que ela se iniciou exatamente no ponto onde foi feita a utilização desses dois desmontes, foi feita a opção desse recuo em L. E, para poder trabalhar isso e aprender com esse tipo de painel teste, né, foi feito, então, o constante monitoramento da convergência de teto e piso e também da subsidência. Aqui a gente tem exemplos da convergência de teto e piso. A linha azul marca bem o pilar onde estava se fazendo, né? Aqui até não tem a parte da topografia em vermelho, porque foi normalmente saído do pilar, né? Se saiu do pilar quando começou a dar os problemas de falha, mas toda essa área aqui foi lavrada. Então essa área é bem no meio. Já a parte dessa linha laranja já pega esse pilar bem próximo aos pilares barreiras. Então a gente já tem uma bem menos aparente, né? Essa convergência. E tanto no preto quanto no verde já são extensões de fitas, um aqui e um pouco mais acima, que ficou fora da imagem, que são após os pilares barreiras. Ponto bom disso, os pilares barreiras estão bem estruturados e não estão acarretando nenhum risco aos painéis próximos, né? Quanto à subsidência, o mesmo comportamento. A gente tem aqui todos esses seis marcos de superfície que contemplam tem mais um na ponta aqui, esses 5 aqui, mais um, eles não têm nenhuma movimentação. De novo, o pilar barreira está bem estruturado. E quando a gente vai entrando para dentro do painel, ele está daqui para cá ou daqui de baixo, então, no momento que a gente vai entrando no painel onde foi feita a recuperação e ocorreu falha, é onde a gente tem os maiores indícios de subsidência também na superfície. Bom, para completar esse estudo, foi feita então uma retroanálise. Por que em 2015, quando foram feitos pilares em desenvolvimento de 6,5 metros, numa região com 160 metros de cobertura, com a mesma geologia do local, até o momento não tem nenhuma falha? Você tem uma diferença de só 1 metro dentro do pilar, que é pouco, né, se for ver. Considerando de 5 para 6 para 6 para 5. Por que lá não ocorre nada e agora, tão repentinamente, ocorreu? Então, o que foi feito? Primeiramente, foi feito um estudo das resistências da camada de carvão, e isso foi utilizado para fazer uma abordagem empírica e uma abordagem numérica. O símbolo definiu em 2015, então, usando parâmetros tanto de laboratório quanto do local, que a resistência da camada de carvão ficaria em torno de 6,5 e 7 megapascais. Isso daí, no desenvolvimento 7x7, nos dá um fator de segurança em torno de 2, que é um fator de segurança bem conservador. No momento que a gente faz a parte de recuo, foi definido que ocorre uma quebra não, que ocorre uma redução em torno de 20% da resistência do nosso pilar. Então, um pilar onde, se fosse feito o 5x5, e a gente teria aquela mesma resistência de 6,5 com apenas o desmonte convencional, daria um fator de segurança de 0,82. Quando tratando do mesmo pilar 5x5, mas com essa resistência de 20%, o fator de segurança cai bruscamente para 0,65. Tem que se entender que quando a gente trata de lavra em recuo, é bem comum trabalhar com fator de segurança abaixo de 1, porque realmente se espera que de um tempo para frente, esses pilares eles podem ter alguma falha, porém se trabalha com isolamento e não há o problema de ocorrer esse colapso controlado, né? Então foi visto que
com os fatores indo até 0,8, tu consegue fazer esse tipo de acompanhamento de recuo e sair. Por isso a importância de tu ter aquele baixo tempo de permanência e uma operação o mais rápido possível, né, de saída. Para respaldar toda essa parte, foi feito, então, 2 modelos de simulação numérica, um do desenvolvimento e um do recuo. E foi usado a mesma malha que foi gerada pela topografia da empresa para simular, além do tamanho dos pilares, né, se tratando de distribuição de tensões, mas também o que afeta a gente ter geometrias tão diferentes, né, numa mesma linha. Primeiramente, então, foi analisado os pontos plásticos, e com os pontos plásticos, a gente viu que no desenvolvimento com recuo, a gente tem uma infinidade a mais de pontos plásticos, que são o quê? São pontos que possivelmente podem ocorrer o colapso de forma momentânea, tu acaba perdendo o controle. E o principal estudo em cima disso foi, então, a parte de deslocamento do teto. Aqui a imagem não está muito boa, mas o que ocorre? A gente espera, quando a gente trata com simetria, na questão de câmaras e pilares, a gente espera que toda a concentração de maiores deslocamentos se dê na parte central, que é onde está mais longe do nosso maciço e dos pilares barreiras. Porém, no momento que a gente trabalha com pilares que têm uma simetria muito diferente, a gente tem essa concentração distribuída para pontos que não são os esperados. O que ocorre o quê? Uma concentração de tensões exagerada em locais que não estão preparados. E isso vai ocorrendo a falha nos pilares e, consequentemente, o colapso. Tá? Então, quais são as conclusões? As conclusões que a gente tirou do trabalho. Que tanto a definição dos 20% de redução da resistência do pilar é assumir um valor correto, tanto quanto as detonações secundárias, elas têm uma grande influência na resistência do nosso pilar. Qual que é um estudo para frente para ser feito? Tem um estudo que está sendo feito agora, qual que é? A gente fazer esse mesmo recuo em L, só que, porém, com a detonação feita em uma vez só. Porque tu vai reduzir o teu tempo de permanência e, além disso, tu vai ter menos impacto em questão das vibrações naquele pilar que já está exposto. E isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Tem alguma pergunta para o Lucas? Tem uma pergunta. Lucas, qual é a profundidade ali da camada de carvão? A profundidade dessa? 110 metros. 110 metros. Ela varia, né? Ela varia a parte esquerda um pouco mais profunda, a parte de cima do eixo, que foi aquele estudo ali que era o painel na época, o AE, que era 160, só que, porém, quando passa para o lado direito do eixo, ela cai de 100 a 130. Esse daí foi a 110. 110, essa parte do estudo, né? Isso. Então, na outra região, a 160 metros. 160. Deve se esperar alguma coisa mais grave até, né? Do ponto de vista Pois é. de esmagamento de pilares, né? Pois é, aí que tá. Quando foi feito no desenvolvimento, pilares a 6x5, se esperava que houvesse uma falha. E não ocorreu, até o momento não ocorreu. O que está acontecendo agora? No painel... Só um comentário, né? Claro. Eu vi aqui um dos fatores que variou razoavelmente era a resistência, né? Sim. Dos pilares, né? Sim. Então, eu olhei para aquela coluna e eu achei que talvez isso pudesse ser explicado porque eles estavam numa área de resistência maior do carvão, né? É que foi definido que dentro dessa mina, de uma ponta a outra ali, a gente estava de 300 a 400 metros. Então, foi definido que a resistência ela é muito aproximada, mesmo dentro de 5 a 7, né? De 6,5 a 7. 6,5 a 7. Ela é bem aproximada, tanto na parte esquerda quanto na parte direita. A maior diferença, no caso, seria a profundidade, né, que a gente está trabalhando. Mas a questão que o senhor comentou, de questões mais profundas, agora está sendo feito no lado esquerdo, novamente,
está sendo feito essa nova tentativa de deixar o mesmo 5x5, porém com uma detonação. Aí, para reduzir esse tempo de permanência, né, que acaba gerando mais riscos, e também, principalmente, a questão da detonação secundária e terciária em cima de um pilar que está com todas as faces livres. Né? E esse tempo ali de esmagamento do pilar, só para ter uma ideia assim. Quanto foi? Nesse caso aqui, ocorreu em questão de uma semana. Uma semana ele baixou bastante em subsidência ali, em valores totais, chegou a 20 centímetros de subsidência em uma semana. E aí depois foi tendo alguma variação e estabilizou em 2 meses. Bom, tá em fase de teste, né? Tá em fase de teste aí. Estamos jogando com esse fator, né? Exato. Retirar fazer a recuperação de mais rápido possível. Exato, para exato. ser atingido. Isso aí, achar o ponto ótimo, né? Achar o ponto ótimo que tu consegue fazer uma recuperação, melhorando a tua recuperação, diminuindo a diluição, mas também com a questão da segurança, né? E uma forma operacional mais. Só uma última pergunta. Claro. Aquela questão do desenvolvimento, né? Por que o esmagamento não aconteceu nesse desenvolvimento? Sim. Qual seria... Em função de que no desenvolvimento, como a gente tem apenas o desmonte padrão, né? Perfuração de desmonte padrão, a gente tem uma resistência do pilar que gera um fator de segurança considerado 2. Porém, no recuo, quando a gente considera que esse pilar vai perder em 20% essa resistência, a gente já baixa para 0,8. Ou seja, ali o efeito do desmonte sobre o pilar é que está... Exato, exato. O grande ponto é a propagação de ondas sem ter um maciço para dissipar, né? Tu dissipa aquela onda no espaço de 7 a 5 metros e ela gera muita vibração. O pilar em si é pequeno. Exato, isso, o pilar é pequeno. Aí entra toda a parte de quando tu vai fazer o recuo, já tem a questão de que ocorreu 1, 2 meses de operação, o pilar já tem aquele desgaste natural dele, né? Então, tu acaba chegando ali, pilares que tinham 16 metros quadrados, quando era para ter 25. Então, isso gera um desequilíbrio, né, na distribuição de tensões. Bom, naturalmente, com essa parte de recuperação de pilares, né, a gente viu ali o quanto de recuperação, né, se ganha com a recuperação de partes de pilares. Sim. Tem um problema quanto ao DNPM local lá, da iniciativa de empresa? Não. O DNPM ele tem sido bem rígido quanto ao acompanhamento que tem que ser feito em cima. Esse trabalho começou... Essa já é uma das terceira ou quarta tentativa, ele começou desde 2012, 2013, e é sempre feito bastante acompanhamento, questão de subsidência, questão de convergência de teto e piso. Então, o DNPM cobra muito mais esse acompanhamento e as soluções que são tratadas e acaba dando uma liberdade boa para trabalhar, né, em cima disso. E os superficiais também, né? Em cima são fazendas só, plantação de soja e entre safra alguma outra coisa, não tem problema, não tem problemas maiores em questão da subsistência. Beleza, obrigado. Claro. Lucas, tem uma pergunta online aqui do Marcelos. Ele disse que, ele pergunta aqui, a empresa analisou a adoção de artifício pirotécnico para o desmonte, caso a litologia permitisse? Aí ele disse embaixo que artifício pirotécnico ele se refere a pyroblast. Eu não sei dizer para entrar nessa parte a respeito de outros artifícios que talvez pudessem gerar menos impacto nos pilares. Eu vou ficar devendo essa pergunta, não sei. O que é analisado hoje o principal que é analisado hoje é a tentativa mesmo do minerador contínuo, né? A empresa está tentando fazer uma adequação para, com o minerador contínuo, aumentar a agilidade desse processo e também a questão das vibrações, né? O maior foco que a empresa tem hoje é tentar viabilizar o minerador contínuo. Professor? Eu não sei se tu falaste, acho que eu falava durante a expressão,
edificações lá, tem algum dano estrutural? Não. É só questão de... É só plantações, basicamente. Em cima dos locais, principalmente dos que eles usam para teste, né? É um pouco incerto de qual vai ser o comportamento. Eles escolhem áreas que na superfície não tem nada. Tem algumas casas de pessoal que trabalha no campo e tal, mas eles evitam fazer esses testes diretamente embaixo. Né? Em relação aí às opções da empresa, eu acho que a André deve ter conversado contigo, acho que não se lembrou do professor também. A opção que eles estão, a saída que eles estão pensando hoje é talvez usar uma cortadeira, que era usada antigamente no carvão de Criciúma, para abrir a facilite e diminuir a razão de carga. Então, esse é o andamento. É outra ideia que está sendo pensada, se bem lembrado. Embora a alternativa do minerador contínuo se parece mais interessante, porque ele é mais rápido, né? Exato. Então, aí a cortadeira é um passo a mais, né? O ponto da cortadeira foi sugerido em função de caso não dê resultado, não dê um resultado nem ao menos ideal, essa parte de fazer um desmonte só, né? Então a cortadeira, tu ia poder usar como o aluno comentou, uma razão de carga menor e reduzir essa vibração no pilar. Se a subsidência está na ordem de 20 centímetros. 20 centímetros, a máxima acumulada, né? Acumulada ficou em 20 centímetros.